Fala galera, estamos aqui mais uma vez então, gravando mais um episódio do nosso podcast For Eagles. E hoje a gente tem aí o prazer de estar recebendo Fernando Reis. Muito osso. Muito osso, canal Muito Osso. Já seguem lá o canal dele no YouTube, que tem conteúdo foda pra caralho lá, só o filé do jiu-jitsu. E o Fernando é um atleta e professor lá da Aliança São Paulo, né? Foi eleito aí ano passado o melhor professor de São Paulo. Um cara, gente finíssima, que já tive a oportunidade de treinar algumas vezes lá em São Paulo. E agora a gente trouxe ele aqui para primeira vez no Rio Grande do Sul para fazer aí 2 dias de seminário e aproveitar para a gente gravar também um podcast, bater um papo aí para vocês conhecerem um pouco mais da história dele e também da visão dele sobre o jiu-jitsu e o mundo, né? De uma forma relacionada aí através das lentes do jiu-jitsu. Bora! Então, para nós começar aí, Fernando, qual foi o motivo pelo qual você começou a treinar jiu-jitsu? Conta um pouquinho da tua história, por que tu começou a escolher o jiu-jitsu lá no início? Cara, na verdade, minha paixão por arte marcial começou no judô. Eu lembro de assistir na TV, assim, Esporte Espetacular, mostrava lá o judô, os campeonatos, tipo, mundiais de judô. Eu ficava olhando, falava, pô, legal esse kimono e tal. Eu lembro que eu olhava kimono azul, eu me amarrava, assim, e tal. E eu era muito gordo. Rapaz, com 13, 14 anos de idade, eu pesava 100 e poucos quilos. Então, eu gosto de brincar que eu era um boneco da Michelin. Todo cheio de dobrinha, todo gordão, assim. Ainda juntou a puberdade, cheio de espinha no rosto. Então, aquilo já estava me perturbando. Que todo mundo sabe, assim, na adolescência começa as garotinhas já começar, já ter aquele movimento, né, e tal, e eu não arrumava nada. Ficava pro escanteio ali. Não arrumava nada, rapaz. Aí eu já ficava magoado com aquilo e meus pais, principalmente minha mãe, super protetora pra caramba, achava que arte marcial era violento, não me deixava praticar nada. Aí, com muita insistência, através do meu pai, eu consegui acessar o jiu-jitsu. Na verdade, antes de entrar no jiu-jitsu, tinha um amigo meu que já tinha feito. Aí no quintal de casa me mostrou uns 2 ou 3 golpes ali. Clássico, né? Na cerâmica ali Nossa, mesmo. se eu quisesse, ali. ó. Aí ele já tinha treinado uns 2, 3 meses. E aí ele me mostrou jiu-jitsu. Na época tava aquele boom de MMA e UFC e Pride na época também. Eu vi aqueles... os caras parecendo super-herói, todo mundo saradão e tal. Pô, tem que treinar esse negócio. Aí com muita insistência eu consegui começar a treinar. E aí foi engraçado, que eu jogava muita bola e treinava o Gil 2, 3 vezes por semana. Aí foi mudando essa chavinha, eu comecei a gostar mais do Gil, Quando eu vi, eu larguei o futebol, comecei a me interessar em competir, aí comecei a competir. E aí teve um episódio que eu tava comentando lá no carro, inclusive, que eu tava em São Paulo para lutar o Mundial da CBJE. E para quem não sabe, eu sou de Uberlândia, então para sair de Uberlândia e chegar em São Paulo é sempre tipo uma missão. E aí eu com a ajuda do meu pai, a gente arrumou patrocínio e tal, não sei o que, com maior dificuldade eu consegui ir. Só que eu fui inscrito na categoria errada. Eu era faixa verde, só que eu já era juvenil, então automaticamente eu deveria ter sido graduado para faixa azul. Sim. Só que na verdade eu fui de verde e eu estava inscrito na branca, então foi uma confusão danada lá. Acabou que eu fui desclassificado. Eu fiquei morrendo de vergonha por conta do acontecido. Uhum. Eu falei, porra, eu tenho que provar pra essa galera. Era um dos campeonatos que tu ia. Era um dos grande primeiros. era o primeiro. Era o primeiro. Era o primeiro grande que eu tinha ido, assim. E aí, nessa de perder esse campeonato sem nem lutar, eu fiquei muito Aquela mordido. gana assim. Ali dentro. E aí eu quis falar, pô, eu tenho que lutar e mostrar que esses caras não colocaram o dinheiro deles de bobeira, assim. Eu tenho que representar, né? E eu tinha baixado o peso, eu tava pesando 105 quilos, 104 mais ou menos. Eu baixei para 80, depois eu fui subir. Então eu tava super preparado para lutar, não pude lutar. E no final do ano ia ter o Brasileiro de Estreantes, que na época era um campeonato que tinha para quem não tinha medalhado ainda na CBJJ. Aí tinha o Brasileiro de Estreantes. Aí eu fui lá no Rio de Janeiro, consegui lutar e ganhei. Aí eu já fiquei com aquela, pô, beleza, eu ganhei o Brasileiro, já deu pra ver que eu tenho um certo jeito pra coisa, né? Uhum. Mas uma vez ainda todo mundo pode ganhar. Todo mundo chega, pô, uma vez eu ganhei e tá tudo bem. Aí no outro ano eu ganhei de novo. Aí depois dessa vez que eu ganhei de novo, eu falei, pô,
2 vezes, aí já dá pra viver desse negócio. Aí eu comecei a ficar de um gordinho todo sem autoestima. Nesse segundo brasileiro que eu ganhei, eu cheguei na porta da minha escola, já tinha uma faixa com o meu nome. Parabéns, Fernando, campeão brasileiro de jiu-jitsu e tal. Aí imagina. Aí virou celebridade. Aí eu era o gordinho que não pegava ninguém. E aí eu cheguei, de repente, eu já era um cara mais sarado, mais forte que a galera da minha idade. E já tinha um destaque no jiu-jitsu, então acabou que eu virei uma celebridade ali, já todo mundo me conhecia, todo mundo sabia quem eu era. Então, aquilo ali para mim foi muito transformador. Então, depois de contar um resuminho ali, cara, depois de um cara sair de um obeso para chegar na porta da escola e ter uma faixa, imagina para autoestima como é que não foi isso. Nossa, tá louco? Foi transformador. Então, essa transformação que o jiu-jitsu me deu foi tão forte que eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. E daí nunca mais parei de treinar e fui me dedicando mais. Eu acabei de formar um ensino médio, aí eu falei, cara, eu quero me dedicar ao jiu-jitsu. Então eu fiquei por conta de treinar jiu-jitsu, não fiz faculdade. Minha faculdade foi o jiu-jitsu. E eu fui me dedicando e com o tempo as coisas foram acontecendo. Até que em 2014 eu me mudo para São Paulo para treinar na matriz da Aliança, lá com o mestre Fábio Gurgel. E de lá eu tô até hoje. Agora já são 11 anos que eu tô em São Paulo, entre ser atleta e professor. Então, o jiu-jitsu ele transforma as vidas, assim, que é uma coisa Sim. que só quem realmente passa pelo esse processo sabe o valor que tem, né? Mas tu vê, tu começou a treinar então em 2010, 11? 2006. Imagina, quase 20 anos. E ainda hoje tem pais e mães que têm esse preconceito, sabe? A gente tem ali no tatame, até às vezes alunos que treinam ali, os pais, e às vezes a gente, por que teu filho não vem treinar? Eles, cara, tô numa briga com a minha mulher para tentar trazer o meu filho ou a minha filha. Mas sabe, ela tem aquela coisa na cabeça que o jiu-jitsu é violento, que meu filho vai ficar mais agressivo e tudo mais. Ainda hoje a gente ouve bastante isso, né? O que tu diria para esse pai e para essa mãe que tá perdendo de deixar o filho e tem ainda essa mentalidade? Eu acho o seguinte, eu acho melhor a criança ter a opção de ser agressiva e não usar do que o contrário. Às vezes a criança ela precisa de ser agressiva em algum momento para se impor, para se defender, e se ela não tem essa agressividade, acabou. Ali ela vai ser bulinada, a autoestima dela vai embora, entendeu? Agora, ao momento que o jiu-jitsu ele te dá essa autoconfiança de dentro de um cenário desconfortável, de um cenário de bullying que seja, que é comum hoje em dia, né? Você ter aquela confiança de resolver o seu problema de frente. Então, eu acho que a melhor chance que você tem que dar é colocar o teu filho no jiu-jitsu. Porque depois que você colocou o seu filho no jiu-jitsu, com o tempo ele vai desenvolver o caráter. É um trabalho de longo prazo, né? Se for pensar às vezes numa querem criança... para ontem também. Não, né? não é. Isso é um... Igual na escola, você não vai um ano só, ou você vai um mês só. Não, jiu-jitsu ele faz parte da educação, da formação do caráter, na parte de equilíbrio emocional do seu filho. Então você não pode ter 1 mês de aula, 2 meses de aula ou 6 meses e falar que eu falo vai pra ter galera, tem que ter a mentalidade que é pra vida inteira. É pra vida toda. Igual eu tô aqui há quase 20 anos que eu treino jiu-jitsu e não pretendo parar. Em alguns focos diferentes, já fui muito focado na competição. Hoje em dia eu foco mais no lado professor, mas eu continuo com jiu-jitsu 24 horas do meu dia, eu tô pensando em jiu-jitsu. E com certeza eu sou quem eu sou hoje graças ao jiu-jitsu. Então, se você puder, você que pensa que a arte marcial é violenta, é melhor você não precisar dela. Aí você vai ver o que é violência, né? Se você tem uma ferramenta, por exemplo, para se defender, igual o jiu-jitsu, ao decorrer de todos esses anos já se provou a arte marcial mais eficiente para autodefesa, é melhor você estar preparado e nunca precisar do que... Pior precisar ser violento e não conseguir ser. Né? Esse é o ponto. Se tornar uma vítima. Essa é a ideia que eu tenho que pensar, que eu tento pensar. Cara, eu posso ser muito agressivo se eu quiser. Mas quase nunca eu preciso ser agressivo. Pelo contrário, sabendo que eu posso ser muito agressivo, eu tenho a tranquilidade e a paz de simplesmente manter o ser controle, gentil. Isso aí.
E tu acaba sendo porque tu quer, não por uma opção de obrigação, né? Que, né, Exatamente. chega a ser clichê a pessoa dizer não seja agressiva ou contra a violência, mas ela não tem a opção de ser violenta, né? Então é o que sobra pra ela, né? Então, Eu quero ver até chegar ao ponto que alguém tá desrespeitando a sua família, alguém tá te desrespeitando na frente da sua família. Você, tipo, e aí? Você tá pronto pra defender a tua família? Você tá pronto pra defender teu filho, tua filha? Pô, se acontecer alguma coisa que realmente não tem outra opção. É aquilo ali ou algo pior pra acontecer. Pô, eu sou mais ter alguma ferramenta pra me defender, né? Então, o sim. jiu-jitsu serve pra isso, na minha opinião. Uma das opções do jiu-jitsu, um dos benefícios do Hoje a gente jiu-jitsu, né? entende que é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? Cada pessoa vai desenvolver uma área, né? Assim Exato. como lá de manhã, o horário que tu dá lá, tem no tatame lá, tu tem os maiores empresários do Brasil lá tendo aula contigo de manhã às 7 horas da manhã. O que tu acha que leva esse cara, por exemplo, ele tem dezenas, se não às vezes centenas de funcionários tipo ali precisando da atenção dele. Aí o cara às vezes tem às vezes mais de uma empresa. Aí nisso tudo ele tem centenas de metas ou enfim coisas para bater e entregar. E aí muitas vezes ainda o cara tem a família em casa para dar atenção. Aí o que tu acha que leva esse cara a ele acordar às 6 da manhã e a primeira coisa que ele fazer é ir pro tatame para dentro de um lugar com regras, um ambiente controlado, mas literalmente sair na porrada com outro cara. Entendeu? Onde ele poderia dizer, não, peraí, não quero me arriscar tanto assim, não. Então, acho que leva esse cara aí a chegar precisar disso todo dia pro dia dele começar bem. Né? Que a gente vê que, lá um exemplo, pô, agora eu tava acompanhando o Caio Carneiro, tá treinando direto lá, o Thales Gomes, e é assim, tem N caras lá que são super empresários aí do Brasil. Cara, eu acho que o jiu-jitsu, ele é um esporte que você tem que estar 100% presente. Então, se você não consegue estar dentro do tatame, enquanto o cara tá te estrangulando, você não consegue estar pensando no seu problema lá fora. Então, é o único momento que talvez no dia desse cara, ele realmente esteja presente 100%. Pode ser que com a família dele ele realmente desligue do trabalho, esteja lá 100% presente, mas o jiu-jitsu é muito isso. Quando você tá lá no tatame, você tá no tatame. Se você estiver no tatame e tá com a cabeça fora, você tá tomando estrangulamento lá, pô, vai dormir rapidinho. E tem a coisa do ego, da disputa também, que acaba que em dose certa, você precisa para evoluir também, né? Você tem que ter um pouco de ego de querer melhorar. Você tem que ter um pouco Sim, daquela ambição de querer melhorar, né? Então, sim, o cara que toma aquele amasso, que ele vai lá no treino, ele tá apanhando, ele vai ter que dar um jeito de melhorar. E aí eu gosto de falar que é o verdadeiro jiu-jitsu lifestyle. Que o cara começa apanhando, aí ele fala, pô, eu tenho que treinar mais. Aí ele começa a treinar mais. Aí ele vê que só treinar mais não adianta. Aí ele faz o quê? Ele vai lá, vou procurar um médico para me orientar aqui, vou fazer uns melhorar exames a para ver se eu tô performance. bem, pô, vou melhorar minha Aí eles performance. assim, vai malhar, tu tem que suplementar. Aí beleza, vamos malhar para ficar com a articulação boa para não machucar. O cara vai lá e começa uma vez por semana, 2 vezes por semana, a dar uma malhada. Pô, beleza, mas o que eu posso fazer? Eu vou comer melhor. Inclusive a dieta Grace surgiu daí, né? Os Grace precisavam estar prontos a qualquer momento. Qualquer momento, 11 horas da noite, batia alguém lá na porta e falou, vamos brigar. Os Grace estavam prontos justamente porque tinha uma boa alimentação. Sim, Então o cara isso. começa a comer melhor. Dormir bem. Aí ele come bem, mas pô, você não dorme, no outro dia tá sem gás, no outro dia tá cansado. Então o cara começa a se policiar para dormir melhor. Quando o cara viu, ele mudou a vida dele inteira pelo jiu-jitsu. Então, isso para mim é o lifestyle do jiu-jitsu, que é tão famoso, que é justamente o pacote completo. O cara tem o treino físico, em paralelo tem o treino mental, porque é um sufoco atrás do outro que você tem que vencer, uma batalha quando o cara tá no teu 100 quilos, que o cara tá na tua montada, você vai ter que sair daquilo ali, a única coisa que você tem que pensar é, tá ruim, mas dá para melhorar. Tá ruim, pô, vou perder, vou tentar de novo. Então, você vai desenvolver a tua resiliência, você vai desenvolver ali a tua disciplina, porque o jiu-jitsu, igual eu falei, é um projeto para a vida.
Você não vai desistir. Você vai treinar um dia muito mal, no outro dia você treina um pouquinho melhor, daí um pouquinho melhor. Aquele cara que te batia 5 vezes no treino, de repente te bate 4, e daí 3, aí de repente um dia você empata. Nos dias vai com aquela, hoje eu vou ganhar dele. Aí... entendeu? E você vai evoluindo, né? E essa é a jornada, né? Sim. Então, eu acho que o pacote completo aí do jiu-jitsu, ele envolve tanto a parte física, tanto a parte mental, a parte de alimentação. É o pacote completo. E a gente fica, querendo ou não, treinado a resolver problema o tempo inteiro, né? Vive em alta performance, o cara vai refletir isso até no trabalho dele, né? O cara, de forma invisível, né? Tem muita gente que fala até o jiu-jitsu invisível. O cara, sem perceber, ele tá com uma frieza melhor para lidar com aqueles problemas do dia a dia. Ele tá de forma mais racional, porque o jiu-jitsu é isso, né? A gente o tempo inteiro tá treinado a controlar o nosso instinto e usar uma técnica. Quando a gente tá no sufoco, a gente quer o quê? Ao invés de esticar o braço quando tá tomando a montada, com medo de tomar um soco ou virar de costas, que vai levar a gente a posição pior ainda, a gente quer o quê? Porra, manter a calma, respirar fundo e achar uma saída técnica. Eu vou dominar uma mão, vou fazer uma barrigada, vou fazer uma saída de cotovelo, vou escapar daquela situação, mesmo que aquilo demore. Entendeu? E aí a gente acaba fora do tatame levando isso também. Às vezes a gente está num estresse do trabalho, no tatame tem, como você falou, um empresário que tá lidando com a pressão de milhões de reais envolvidos ali. É uma baita responsabilidade. Sim. O cara tá com uma corda no pescoço, mas mesmo assim ele respira e ele tá condicionado a lidar daquilo ali de forma racional, sem envolver o emocional, sem deixar o instinto falar mais alto, né? Então, eu acho que o tatame, eu acredito que ele massageia bastante o ego do cara, né? Porque ali no tatame, tu é mais um, né? Tu não é o cara foda lá da tua empresa lá, o cara praticamente intocável, né? Me chamou muita atenção e eu sempre falo isso pra todo mundo. Eu tava uma vez, uns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, treinando lá em São Paulo, daí rolei com o Thales e a gente bateu um papo depois no final, e aí ele me perguntou, me mostra aquela posição e tal, que a gente fez. A gente ficou, cara, mais 1 hora treinando depois. Daí eu falei pra ele, meu, admiro o teu trabalho, quero um dia conhecer a tua empresa. Ele falou, cara, demorou, vamos lá hoje. Daí, ele me passou o WhatsApp dele, cheguei lá na empresa, aí a recepcionista lá embaixo, lá no prédio, a quem tu quer ver? Eu vim pra subir na sala do G4. Daí com quem tu vai falar? Com o Thales. Daí eu olhei assim, tipo, não acreditou, né? Pera aí que eu vou ver. Daí, tá, pode subir. Daí eu subi, aí uma outra secretária me atendeu. Quem tu veio ver? O Thales Gomes. Eu acho que ele não tá. Daí eu disse assim, não, ele tá assim. Eu falei com ele agora pelo WhatsApp, né? Então, daí, tipo, tu vê que na bolha dele ali, né? Ele é um cara super respeitado, não que no tatame não seja. Mas no tatame não tem isso, né? Tipo, sou o cara mais pica no meu ramo, mas aqui eu sou faixa azul, sou faixa roxa. É o cara muitas vezes que sei lá, né, ganha um dinheiro bem inferior, tem um cargo bem inferior, mas ele é mais graduado. Então acho que isso também é importante, às vezes, para o cara que está numa empresa, num cargo alto, ele descer um pouco, né, para ele descer para o nível onde ele é aluno, né, onde ele aprende. E se a gente não estiver aprendendo, a gente não está evoluindo, né? E ali eu acho que no tatame trabalha isso todo dia um pouquinho, né? É a famosa mentalidade de faixa branca, né? Você não detém todo o conhecimento. A gente tem isso, inclusive, nas regras do tatame, da nossa cultura da academia. A gente tem lá, ter a cabeça aberta para aprender. Então, quando a gente chega dentro do tatame, a gente tem que deixar o nosso ego do lado de fora ali, tem que deixar a vaidade do lado de fora e tá com a cabeça aberta para aprender. A partir do momento que você já entra lá com bloqueio, já achando que você sabe alguma coisa, você já tá perdendo a oportunidade de evoluir, perdendo a oportunidade de aprender um detalhe que poderia te adiantar muita coisa no jiu-jitsu. Ou qualquer outra área que seja, né? A gente tem sempre pensado do princípio que a gente não sabe o suficiente e nunca vai saber. Que a busca é constante. Eu gosto sempre de pensar que eu nem era nascido, o nosso mestre Fábio Gurgel já era faixa preta. Quantas vezes eu já não cheguei no tatame e vi o Fábio estudando uma técnica, debatendo às vezes muitas vezes com menos graduados.
Eu sempre conto essa história. Quando eu acho gente, de certa forma, um pouco arrogante, eu gosto de forma despretensiosa, contar essa história. Mas, pô, chego no tatame, quantas vezes eu não vejo o Fábio, hoje em dia de faixa coral, estudando alguma coisa, mostrando um detalhe, falando, e vem cá, o que você pensa sobre essa técnica aqui? Eu tô fazendo isso, tô fazendo assado, tô fazendo assim, tô fazendo assado. Então, se um cara igual o Fábio, com 40 anos de jiu-jitsu, anos luz na frente, e continua com essa busca, o que um mero mortal vai chegar e vai achar que sabe alguma coisa? Então, eu mesmo sou um cara que já tem quase 20 anos de treino e eu não tenho vergonha nenhuma de chegar em alguma situação que o aluno me pergunte, pô, o que você acha de tal posição ou de tal coisa? Se eu não souber, eu falo, cara, não sei. Uma coisa que eu tenho é curiosidade de correr atrás e descobrir aquilo ali. Pô, eu não sei agora, mas eu vou estudar e eu posso te falar depois o que isso é. Então, eu mesmo já aprendi muita coisa com um aluno meu. O aluno meu chega, me pergunta, eu, não sei, mas vou buscar saber agora para poder te ajudar. E quando eu vejo, eu aprendi aquilo ali com o aluno e já estou usando e de repente já é uma ferramenta que eu uso para ensinar outra pessoa. O jiu-jitsu ele é muito amplo, né? Então, às vezes a galera começa a treinar e é uma das queixas da galera iniciante, né? Dizer, mas eu aprendi, eu me esqueço no outro dia. É mal, que nem tu falou isso, né? Tipo, o cara faixa preta não sabe quase nada, né? Da quantidade de técnicas que existe, né? Que em dirá dominar. E às vezes a galera tem esse anseio de querer decorar a posição. Pô, aprendeu hoje, a primeira vez passagem de joelho cruzado, passagem de meia guarda, o cara amanhã não lembra. E às vezes ele se cobra demais, achando que é só ele. Né? Tipo, é que eu tenho dificuldade de aprender. Não, cara, todo mundo é assim, fica tranquilo, calma o coração aí. É legal como eu dou aula há um tempinho e, cara, eu vou criando um certo banco de analogias, assim, que eu gosto de ilustrar. Cada momento que eu preciso, eu saco uma analogia ali e coloco com os meus alunos, né? Quando eu vejo o aluno frustrado, com dificuldade de aprender alguma coisa e tal, eu sempre dou o exemplo do Roger. O Roger, que é o Roger, o GOAT, um dos melhores de todos os tempos. Na minha opinião, ele é o melhor de todos os tempos. O cara chega lá e fala numa entrevista que ele levou anos na faixa preta para dominar aquele estrangulamento que a gente normalmente costuma aprender na segunda aula de jiu-jitsu. Estrangulamento X ali. Aquele estrangulamentinho basiquinho da montada. Falou, se o Roger, que é o Roger, demorou anos na faixa preta para aprender a estrangular, imagina nós, os meros mortais. Então eu fico falando, sempre quando eu vejo um aluno mais frustrado ali, eu uso o exemplo do Roger. Mas, tem que ter tempo, demora, tudo demora. O que é bom que não demora? Tudo, você nasce em 9 meses, você demora 9 meses só para nascer. Aí você quer ser bom em alguma coisa rápido? Não vai ser, cara. Por mais que você tenha um talento natural, você tem que praticar, você tem que exercer aquilo, senão você não evolui. Senão você não melhora. Você vai até a página 2. Se você não continuar se dedicando, tem muita coisa. E é importante, eu gosto de falar, cara, tem muitas fases no jiu-jitsu, né? O aluno, quando ele está chegando, ele vai chegar pela fase ali que ele não entende nada e entender o contexto da luta já é o suficiente. Eu entendo o que é passar a guarda, eu entendo o que é guarda, eu entendo quais são os meus objetivos quando eu estou por cima, eu entendo quais são os meus objetivos quando eu estou por baixo. Já é muita coisa para fazer. Eu estou por baixo, estou tomando um monte de amasso, o que eu tenho que pensar? Cara, eu só tenho que voltar e ter uma condição de usar minha perna de novo. Se eu aprender a sair das posições de domínio do meu adversário, de um 100 quilos, de uma montada, de uma pegada de costa, enfim, se eu souber me defender minimamente e voltar para a guarda que seja, por baixo eu já tenho uma sobrevivência. Por cima eu tenho que ter pelo menos uma base para não tomar qualquer desequilíbrio e cair no chão. Mas não, primeiro eu tenho que ter base. Se eu aprender isso, já tenho uma clareza. Então eu vejo muitas vezes a gente tem na nossa academia o nível de iniciante, tem o nível de intermediário e tem esse choque. Quando o aluno sai do iniciante e vai para o intermediário, ele tem, agora eu tenho que lutar. Mas e aí? O que eu tenho que fazer? Já na hora que tá o bicho pegando, eu não lembro de mais nada. Conseguir conectar tudo. Mas beleza, vamos com calma. Se você cair por baixo, só tenta travar o cara na tua guarda aí. Prende Se ele. o cara passar a tua guarda, tenta voltar para a guarda de novo. O cara montou, tenta sair da montada. Agora a sua missão é sobreviver. Depois que você estiver sobrevivendo, você vai ver que
pior que tá, não fica tanto. Brincadeira, dá pra ficar, né? Mas assim, você vai começar... Pô, beleza, agora eu sei sair dos 100 quilos. Então, se eu tentar um ataque da guarda e falhar, eu já sei sair. Então, tudo bem. Vamos lá, vamos tentar de novo. Deu errado, pô, falhei. Tenta de novo. Ah, beleza, agora acertei. Aí, vez ou outra, vai começar a achar uma coisa que funciona. E aquelas posições que normalmente funcionam, elas vão tender a ir se aprimorando. E com o tempo, pode ser que você tenha um jogo ao redor daquilo. E aí, sim, você vai ter bons resultados com aquilo. Que você vai ganhando uma certa identidade, né, com o teu jogo ali. E aí você tem recurso para poder lutar. Basicamente, eu gosto de falar que a luta é como se fosse um debate. Se eu te chamo para a guarda, eu falo, oh, Elias, o que você sabe sobre passagem de guarda? Eu estou fazendo a guarda fechada aqui. O que você sabe sobre passagem de guarda? Ah, eu sei fazer pegada na gola, pegada na manga, eu sei levantar e quebrar a tua guarda aqui. Aí beleza, mas e se eu trocar a pegada e fizer uma de la riva agora? Pô, então assim vai trocando o tema do diálogo e a gente vai ver quem tem mais assunto. Quem tem mais assunto leva. Eu gosto de pensar dessa Boa forma. Analogia. Entendeu? Pô, vamos debater aqui. Se eu chamo você para a guarda, vamos conversar sobre guarda, quem tem mais assunto? Quem tem mais assunto normalmente leva. Aí próximo tema, agora é pegada de costas. Da fechada eu saí, fui para tuas costas. E aí, quem tem mais assunto? Eu ou você? Aí se eu pôr a mão aqui, o que você tem para me oferecer? Ah, então eu tenho isso. Sim. Ah, beleza. Então assim a gente vai dialogando até acabar o argumento. Acabou o argumento, 3 tapinhas. Tenta de novo. Vamos mais uma vez. E vai de novo. Vamos de novo. Então eu gosto de pensar sempre dessa forma. O que tu percebe que mudou mais o jiu-jitsu de quando tu começou para hoje, quem começa a treinar? E que mais modificou? Metodologia. Assim, eu sou um sobrevivente. E olha que onde eu comecei a treinar, ainda havia muita dedicação no aprendizado. Mas a metodologia, por exemplo, da nossa escola da Aliança, você chegar, ter um nível especial para você, nível de iniciante. Aí você vai progredindo, você vai para o intermediário, depois você vai progredir, vai para um avançado. Aí eu quero competir, tem um horário de competição. Então, e essa escadinha para te preparar para o próximo nível, ou a pessoa criança, ela tem quantas faixas de idade dentro do método da Aliança. Então, tem várias possibilidades para o aluno ir escalando e chegar de forma mais controlada naquele desconforto. Entendeu? Então, acho que desenvolver, né? Quanto cara que poderia ter ficado bom que o jiu-jitsu expulsou antigamente, né? Só tem sobrevivente. Quem começou a treinar nessa época aí que tá até hoje é porque amou muito o jiu-jitsu ou é porque é maluco, né? Hoje a gente... Ou os dois, né? Ou os dois. Hoje eu vejo, assim, muito cara que começa a treinar e o cara, pô, não leva jeito nenhum, assim. Não tem mobilidade zero, extremamente fraco, sem resistência. E aí a gente comenta, né? Pô, se fosse antigamente, esse cara nunca ia conseguir treinar jiu-jitsu. Agora ele consegue. Aí o que acontece? Passa um tempo, ele vira a chave que a gente falou, ele começa a se cuidar, começa a se dedicar. Aí passou 6 meses, ele tá na turma de intermediários, daí depois tá ali mais 2, 3 meses na turma de intermediário, tu começa a olhar assim, cara, o cara tá desenvolvendo um jiu-jitsu muito bom e tá com aquela gana saindo na porrada com a galera. Aí tu pensa assim, pô, se fosse antigamente, esse cara teria entrado, não teria ficado, porque teria se machucado, ou enfim, né, teria se frustrado, e o jiu-jitsu teria perdido um cara tribom. E esse cara vai virar um cara duro. Né? Ele se transforma em uma pessoa totalmente diferente do que quando ele começou. Graças, né, ao cuidado, à metodologia que a gente falou, e o cara vai chegar num ponto que ele vai ficar duro. E ele vai ficar bom de jiu-jitsu, né? Mesmo ele não tendo o objetivo de ser competidor, mesmo ele tendo 40 anos de idade, mesmo ele sendo um empresário, ou enfim, um trabalhador, um vendedor, tendo família e tudo, mesmo assim, o cara tendo 1 hora por dia para se dedicar, ele vai se desenvolver e é aquele cara que tu olha assim, pá, olha só, valeu a pena, né? Hoje o cara tá aí, pô. Eu já vi vários exemplos também, desde quando eu tô dando aula dedicada a isso, eu olhava o cara apanhava, eu olhava assim, nossa, isso não volta mais não. Aí você olha pro cara, você até olha, meu Deus, esse não volta mais não. E ele volta no outro dia. De repente aquele cara já tá, você vê ele melhorando, ganhando uma posição ou outra, pô, ele tá melhorando. Aquele cara que batia nele, ele tá... E se você olhar,
Pô, já assisti entrevista do Hélio Gracie falando que o jiu-jitsu não é pro casca grossa. O casca grossa não precisa disso. Querendo ou não, um cara com meia dúzia de técnicas, você tem mais de 80 quilos, 90 quilos, o cara tem um físico ok, aprende meia dúzia de técnica, ele luta. Ele sobrevive e se vira. Sim. O jiu-jitsu é pro frágil. O frágil é o que mais precisa de lutar. Precisa de adquirir técnica. Entendeu? Eu, querendo ou não, mal e mal, eu sempre fui pesado. O que eu era instruído era joga o peso, amassa todo mundo. Entendeu? Não sabia ainda. Eu aproveito que você tem aí. Você tem peso, amassa todo mundo, joga o peso. Só que eu não sabia ainda usar meu peso. Então, logo, eu não tinha tanta utilidade todo aquele peso. Sim. Mas a partir do momento que eu comecei a aprender a usar o meu peso, eu comecei a ter uma certa vantagem em algumas posições. E todo o meu jogo veio se desenhando daí em diante. Aprendendo a usar o peso, aprendendo a usar. Assim como um magrinho, muitas vezes ele tem uma mobilidade, uma flexibilidade que eu não tenho. E tá tudo bem. Cada um usa o que tem. Mas, obrigatoriamente, o magrinho acaba tendo que se desenvolver. Ele tem que aprender mais jiu-jitsu. Por quê? Ele não tem a força. Então, acaba que ele se torna um casca grossa através do conhecimento, através da técnica. Né? O casca grossa, na real, o que ele é? Ele é um cara que ele não desiste, né? É um cara que eu brinco às vezes, é o duro de matar ali, né? Você é mesmo magrinho, o cara se escapole de um lado, escapole do outro, e os caras ensaboados tentam finalizar o cara sai e volta uma perna, e o cara aprende a se virar. Então, e aí esse cara que faz isso e volta no outro dia, treina e tem essa resiliência de tomar o sufoco e voltar lá, esse cara é o que o jiu-jitsu precisa. Então, na verdade, esse cara que precisa mais do jiu-jitsu. O casca grossa, igual eu falei, pô, meia dúzia de técnico o cara pegou ali, ele sabe lutar, ele se vira. Tu já viajou para vários países e já deu seminários em outros lugares e tudo mais. Até agora tá falando que a Aliança está abrindo uma nova academia nos Estados Unidos. Qual é a vantagem, né, para a galera saber do aluno que treina na Aliança, por exemplo? Tô treinando aqui em Lajeado, eu vou viajar para São Paulo, ou vou viajar ali para Floripa. De lá eu consigo continuar, né, treinando com a mesma metodologia, continuar os meus treinos na mesma escola, a mesma pegada, né? Vocês lá recebem muita gente de fora de todas as escolas, né? Como que tu vê esse network, essa possibilidade do cara continuar treinando em qualquer lugar, né? Fazendo parte da aliança, vamos dizer, né? Cara, eu acho que isso é uma oportunidade para ter jiu-jitsu de qualidade em qualquer lugar que a gente vai. Na aliança, eu acho que ela sim tá crescendo de forma exponencial. A aliança hoje já está com mais de 300 filiais pelo mundo, mas sempre com muito olhar à qualidade técnica, tanto dos professores, quanto dos instrutores, até os alunos do instituto. Para quem não sabe, a Aliança tem um instituto que dá suporte para mais de 50 atletas, divididos entre São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, né? Justamente para poder dar suporte para esses atletas lutarem pela nossa equipe e continuarem colocando a Aliança no topo, que atualmente é 15 vezes campeã mundial, e também preparando essa garotada para ter a nossa cultura, ter os nossos valores e ensinar o jiu-jitsu de qualidade que a gente quer entregar nas nossas escolas. E o fato dessa cultura da Aliança, desses valores da Aliança estarem dentro da nossa bandeira, eu acho que é o que faz a gente buscar a excelência. Em qualquer escola que a gente vai, a gente tem o mesmo objetivo, que é entregar um jiu-jitsu de qualidade, entregar o que realmente é o jiu-jitsu, né? A gente quer atender todo mundo, principalmente o cara que mais precisa, que é o cara mais fraco, a criança, a mulher. A gente quer todo esse público dentro do jiu-jitsu. Por isso a gente tem que ter esse cuidado com o ambiente da escola, e a gente tenta mostrar isso em todas as nossas filiais. A gente tem essa busca pela excelência. Às vezes até com menos recurso. Eu já viajei em várias academias, às vezes as academias têm menos recurso, mas dentro do recurso que eles têm, eles entregam aquele jiu-jitsu, não só o jiu-jitsu, mas entregam uma limpeza boa, uma uniformização boa. O cara chega lá, ele vê que é uma academia, uma escola de jiu-jitsu, né? Não é uma bagunça. Que chega lá, tem meia dúzia de técnicas, meia dúzia é muito, né? Tem 2 técnicas ali, porrada e já era.
e tá com dúvida, se vira, só faz, não tem isso. Não, a gente tem um método e a ideia é que em qualquer aliança que você chegue, você tenha o mesmo tratamento. Então, acho que esse é o maior benefício da aliança, a gente tentar, através do nosso método, entregar o jiu-jitsu de qualidade em qualquer filial que você for, né? Boa. Tu falou em competir. Como tu vê participar de competição no desenvolvimento do aluno? Não estou falando de um atleta, tá? Estou falando, por exemplo, ali o Bruno, cara, começou agora, tem 35 anos, e daqui a pouco, dentro da jornada dele, ele quer participar de vez em quando ali de um campeonatinho. Como tu vê a importância, ou tu vê esse desenvolvimento do aluno que compete, participa eventualmente de algum evento? Eu acho que a competição não é essencial para a pessoa ter o lifestyle do jiu-jitsu, para ele ter o jiu-jitsu na vida, mas a competição ela gera comprometimento. A partir do momento que você coloca o seu nome num campeonato, você comprou uma briga. Eu gosto de falar que você comprou a briga. Literalmente você comprou a briga. Você pagou a inscrição, você comprou a briga. Tá com data e horário para você chegar lá e brigar com aquele cara. É lógico que está num ambiente controlado. Você tem um cara da tua faixa, do teu peso, da tua idade, mas você comprou uma briga. Logo quando você compra uma briga, você não vai querer chegar lá e fazer feio. Dentro da sua condição, se você se permite treinar 3 vezes por semana, você vai querer cumprir com aquilo que você combinou. Então, o fato de se comprometer dá uma disciplina e reforça o propósito que você treina. Então, além disso tudo, tem o ato de coragem, que dá um baita de um cagaço. Imagina um cara que tem que competir. É um baita de um cagaço. Com linguagem popular, é cagaço mesmo. Dá um medo danado. O cara vai chegar, vai ter que lutar, vai ter que enfrentar uma outra pessoa. Muitas vezes a gente não conhece a pessoa e mesmo assim ele coloca o nome dele, ele vai lá e comprou a briga, ele vai lá e se prepara e enfrenta esse problema. É um ato de coragem. E coragem é um dos valores que a gente carrega também. Então, eu acho que se o aluno tiver a oportunidade de competir, é uma experiência engrandecedora, com certeza. E vai gerar mais comprometimento e uma experiência muito boa também. Só quem compete, quem passa essa adrenalina, que lida com esse sufoco, sabe como que funciona. É muito desafiador. Mas quando você consegue vencer esse desafio só de entrar lá e lutar, independente do resultado, você sai uma pessoa diferente. Entendeu? Mas eu acho que é importante também que o aluno procure um evento de qualidade. Sim. Senão toda essa experiência pode ser frustrante e até perigosa. Sim. Aqui a gente preza sempre, aqui no Sul a gente participa só da Pro Sport, né? Da Copa Prime, que tem todo final de semana evento. Mas é o que eu falo pra galera, né? Cara, esse evento aqui eu me comprometo a tá lá junto com vocês, a ser coach aí junto e tudo mais, porque é um evento organizado. Né? Tu acaba indo em outros eventos e atrasa 2 horas a luta do cara, atrasa 3 horas, desorganização, chega lá, tatame qualquer um jogado no chão, às vezes não tem médico, não tem estrutura nenhuma. Eu já lutei de tudo assim também. Sim, foi evento que era pra lutar de manhã, o cara lutava de noite. Nossa, aí tu aquece 10 vezes... Fica sem comer. E dá aquela ansiedade. Cara, mudando o assunto aqui agora, que tá no assunto do momento, infelizmente, né? Mas o Brasil todo tá falando desse acontecido, desse maluco aí que espancou a mulher no elevador. Lá em São Paulo, eu percebo que já tem um número de mulheres bem maior, né, em proporção, né, proporcionalmente, do que aqui treinando jiu-jitsu. Aqui ainda, às vezes, lá também deve ter, mas acho que aqui é mais forte esse preconceito da mulher. Eu não quero ir pro tatame porque é um ambiente muito masculinizado, ou eu vou treinar jiu-jitsu, eu vou ficar masculinizada, né? E aí acontece uma história dessa. Na verdade, isso acontece todos os dias, né? Esse foi um caso que repercutiu demais e foi uma coisa extremamente, né, extrema ali. O que tu falaria para essa mulherada que está perdendo a oportunidade de conhecer o jiu-jitsu, de treinar defesa pessoal e vir pro tatame? Cara, eu acho que igual o Hélio Gracie já falava, o jiu-jitsu é para pessoa fraca. O jiu-jitsu é
principalmente para pessoa fraca. E mulher, se for comparar a qualquer homem, é mais frágil. Tipo, não tô menosprezando nenhuma mulher, longe disso. Sim, não. Mas Fisiologicamente isso é verdade. Tipo, então, eu acho que toda mulher deveria ter uma noção de luta. E como eu falei, tipo, o jiu-jitsu é para a vida toda. Então, acaba que a pessoa ela tem muito bloqueio, às vezes, de viver uma experiência nova e acontece uma coisa igual aconteceu uma fatalidade. É lógico que isso é uma fatalidade, né? Um louco, vou dar 60 socos numa mulher, não é uma coisa de uma pessoa em sã consciência. É uma barbaridade um negócio desse. Então, por mais que seja que fosse um homem ali com pouco peso, já ia sofrer. Uma mulher, então, eu acho que num caso desse, se ela soubesse, o estrago poderia ter sido muito menor. Se ela igual teve vídeo que repercutiu da Kira e tudo mais, que a mulher se deita no chão, usa os pés ali, usa a guarda para se proteger. Pô, beleza, ainda teria um estrago menor. Mas de todo jeito, um brutamonte daquele tamanho para cima de uma mulher já ia ser difícil com alguém com conhecimento de jiu-jitsu. Imagina sem. Aí a gente viu o que deu. Entendeu? Acho que é igual eu falei no mesmo caso, no mesmo contexto da criança. É melhor ela poder ser agressiva e saber ser agressiva se precisar, do que precisar e não ter. Entendeu? E o jiu-jitsu ele é justamente para pessoa fraca. Igual eu falei, o Brutamonte lá, ele chega lá na força dele, no ódio dele lá, ele aí machuca alguém, tem poder para machucar alguém. O mais frágil não, ele não tem essa opção. E muitas vezes, para chegar num nível desse, não falando desse caso, mas para chegar no nível de agressão, já passa por outros momentos, assim, de aceitar, às vezes, né, a agressão já verbal, né, de saber não se posicionar, e às vezes nem é a agressão física, né, que a mulher sofre, é em qualquer outra situação de não ter, às vezes, a coragem, a confiança de conseguir se posicionar. E é isso que eu falo pra galera. Que é que a gente fala ali do jiu-jitsu invisível, né? A pessoa vai usar todo dia o jiu-jitsu, não precisa ser físico. Ela, tô treinando, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais segura. Então, tu vai saber até na tua empresa ali, na hora que tu tem que apresentar um projeto, tu tem que falar alguma coisa, tu tem que compartilhar uma ideia tua, tu vai se sentir mais confiante, mais seguro e ter essa coragem de falar e defender a tua ideia. Eu acho que isso ela vai usar o jiu-jitsu todos os dias, né? E a criança na escola também, né? Pô, vai ser todos os dias ali, sem dúvida. Acho que esse seria, vamos dizer, a vantagem da mulher treinar o jiu-jitsu, principalmente, né? Eu acho que a mulher e criança, principalmente, eu acho que é quem mais precisa do jiu-jitsu, cara. Com certeza, ainda mais num mundo violento igual a gente vive hoje em dia, é um mal necessário. E até mesmo quando não chega nas vias de fato, igual a gente está conversando, é o equilíbrio emocional de poder se portar, de poder colocar um não, decidir até onde alguém pode chegar perto da gente e a gente saber ter esse filtro. O jiu-jitsu, um dos princípios dele também é o controle de distância. Sim. Então, que seja uma mulher que luta, ela tem um controle de distância que seja, ela já consegue evitar algum problema, ela já tem um tempo de resposta melhor, lógico. Então, com certeza que ela tivesse um clinch, alguma coisa do tipo ali, já para encurtar a distância. A gente sabe que quanto maior a distância de um golpe, mais potente ele é. Se em último caso ela não consegue colocar uma guarda que seja clinchar, diminuir a distância, se ela tem um pouco da noção de distância, com certeza o estrago já seria menor. Não que não teria estrago, mas teria sido um estrago menor, né? O fato dela saber clinchar, saber tentar esconder um pouco o rosto que seja, já ajudaria, Sim. né? Igual eu falei, numa desproporção daquela, um brutamontes daquele para uma mulher de 50 quilos, imagina, é o dobro do peso praticamente o cara tinha da mulher. O estrago vai existir. A coisa que a gente está falando aqui justamente minimizar esse estrago. Se ela tivesse uma experiência com alguma arte marcial, com certeza ela poderia ter se quebrado menos um pouco.
entendeu? Que é uma covardia tremenda, né? Inclusive, se um cara desse talvez treinasse jiu-jitsu, ele não tivesse tanta... Controle emocional. Tanto descontrole emocional, né? Pra Falar uma palavra bonita. Pô, Deus me livre, cara. Um cara que é desse, não pode nem falar que é um homem, né? É. Escroto. Cara, hoje o aluno, quando ele começa a treinar dentro da nossa escola, ele sabe exatamente a jornada que ele tem que percorrer até ele chegar à faixa preta, né? Tipo, ó, tantas aulas na faixa branca, vai fazer o exame, tantas aulas na faixa azul e assim vai indo. No nosso tempo não era assim, né? Tipo, tu treinava e só treinava. Um dia tu ia... E acabava muitas vezes sendo frustrante, né? Mas mesmo assim, hoje em dia, o aluno acaba desistindo por N motivos. Às vezes ele para, às vezes ele dá um tempo, volta, né? Tu já teve algum momento, né, que tu passou por isso de bater aquela, tipo, vou dar um tempo, vou parar, ou tu nunca pensou em desistir durante a tua jornada até a faixa preta? E se não, mas como que tu lida às vezes com os teus alunos quando acontece isso, sabe? Cara, eu já passei por isso, de me frustrar com expectativa de querer ter alcançado algum objetivo, tanto de faixa quanto em competição. Quando eu era faixa azul, eu tinha, por exemplo, o sonho de ir para Abu Dhabi. Começou a surgir na época de faixa azul ali aquele World Pro em Abu Dhabi e eles faziam os trials, as seletivas ao redor do... Na verdade, tinha uma em Natal e tinha uma em Gramado. Então tinha essas seletivas e era um campeonato que eu queria muito ir. E eu coloquei como meta que eu queria ir. Eu cheguei a imprimir uma foto do ginásio de Abu Dhabi e colar no meu quarto, pra você ter uma ideia. Tanto que eu queria ir para Abu Dhabi. E aquilo mais me atrapalhava do que me ajudava, porque eu regulava a expectativa e quando aquilo não acontecia, eu me frustrava. Era teu único objetivo. Era proporcional. Tanto que eu queria, quando eu não conseguia, o tombo era 10 vezes pior, talvez. E aí, na faixa azul, eu lutei uma vez, cheguei na final do absoluto, que valia a passagem, perdi por pouco. Cheguei de novo na final, perdi por pouco de novo. Aí depois perdi outras duas, sem nem chegar perto, assim. Perdi nas quartas de final até, do absoluto, que valia a passagem. E na faixa roxa, o primeiro campeonato que eu lutei foi esse campeonato que valia na passagem para Abu Dhabi. Estreia na faixa roxa, Natal, e eu já estava com outra mentalidade. Quando eu tinha acabado de ganhar a faixa roxa, eu tirei a expectativa. Eu falei assim, cara, a obrigação total de ganhar de mim ali é dos outros caras. Eu tô chegando agora, eu tô treinado, eu tô pronto, vou dar o meu melhor, mas a obrigação de ganhar é deles, eu tô chegando agora. Cara, primeiro campeonato que eu lutei, eu ganhei. Ganhei o absoluto, ganhei o Free Pass para disputar o Mundial em Abu Dhabi em 2012. E aí, Caralho. pô, então eu acho que em relação à expectativa, principalmente quando o aluno é faixa branca, faixa azul, é a expectativa que quebra. O cara tem que ter aquela vontade de evoluir, tem que ter a vontade de seguir em frente, mas ele tem que regular a expectativa dele. Ele não pode se comparar, por exemplo, com outro amigo que tem uma realidade diferente da dele. O cara vai lá e trabalha 12 horas, aí pega uma hora do dia dele sofrida, vai lá e treina. É lógico que ele vai comparar a um cara que descansa, um moleque que descansa, que só precisa estudar e olha lá e vai lá e treina, ele vai ter uma performance diferente desse cara. Sim, ou às vezes até o cara que trabalha também, mas pô, um tem 2 filhos, o outro não tem filho, o cara é solteiro, mas trabalha. O cara consegue dormir melhor, tem outro ritmo. Então cada um tem sua realidade. Eu acho que a evolução ela tem que ser baseada na nossa jornada única. Tanto é que a nossa graduação hoje em dia ela é feita de forma individualizada. Então cada um tem o seu lugar, tem o seu tempo. Se você treina 3 vezes por semana, você vai graduar no seu tempo. Se outro cara treina 5 vezes por semana, ele vai graduar mais rápido que você. Então, e tá tudo bem. A gente sabe exatamente o quanto falta para a gente chegar naquele próximo objetivo. Então, eu acho que é mais o ponto de regular a expectativa de acordo com a realidade. Se você tem uma realidade e você entende onde você está e para onde você tem que ir, a chance de você se frustrar por esse caminho é um pouco menor.
Entendeu? E não ter como objetivo ali, às vezes a galera tem, eu quero conquistar a faixa. O objetivo é só isso. Aí tu conquista a faixa, no outro dia, putz, tá aí agora. Até eu conquistar a próxima vai demorar. E do mesmo jeito que, por exemplo, eu tem falei... que ser um dos objetivos, mas não pode ser o único, né? E o que eu sempre falo também pra galera, curte o processo. É lógico. Que passa muito rápido, né? Às vezes a pessoa pensa, da faixa azul pra roxa. Cara, passa rápido. Quando vê, é 2 anos, mas tu olha assim, nossa, o que eu fiz nesses 2 anos? Tu olha assim... Cara, e assim, eu já passei por um outro episódio parecido com esse na faixa marrom. Eu já estava no meu 2º ano de marrom, fui vice-campeão mundial, fiz uma performance muito boa. Eu fiz 5 lutas, eu finalizei as 4 primeiras. Na final, eu perdi para um cara marrão danado da Gracie Barra lá, eu lembro. Maluco, fez 4-2 de 50 ali, ficou me fugindo. Aí ganhou essa luta. Eu achei que eu ia ser graduado na faixa preta assim que eu voltasse para São Paulo. E não aconteceu. Então, eu fiquei assim, frustrado, fiquei chateado. E hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, eu olho aquilo para trás e falo, caramba, eu fiquei tão abalado com aquilo, fiquei tão frustrado com aquela experiência, que eu olho agora, esse ano fizeram 9 anos que eu tô na faixa preta. E parece que foi ontem que fez assim, ó. E, cara, já passou 9 anos. Eu já tô na faixa preta há 9 anos. Já tá tipo na hora assim, do 3º grau já. Inclusive eu fiz ontem um curso de regras lá pra diplomar. Recebi um e-mail da confederação já recebi o 3º grau pela confederação. E, tipo assim, o tempo voa, cara. E aí a gente tem que pensar mais uma vez, o jiu-jitsu não é uma coisa pra uma faixa. O jiu-jitsu é uma coisa pra vida toda. Sim. Então, por conta de 1 ano, eu poderia ter parado de treinar, quem sabe? Por uma frustração de não ter chegado naquela faixa naquele tempo que eu queria. Mas, cara... Que você achava justo. O jiu-jitsu tem uma hierarquia. O jiu-jitsu ele tem ainda uma filosofia, ele tem uma hierarquia que se o seu mestre não te colocou naquela faixa ainda, ele tem um motivo dele. Você pode não concordar, mas muitas vezes você vai ter que aceitar. E é a vida, não é tudo do jeito que a gente quer. Essa semana eu tava vendo eu não me lembro aonde, mas eu li uma matéria falando sobre isso, né? De quantos lugares o jiu-jitsu está perdendo a filosofia e a cultura, né? Por exemplo, usa qualquer tipo de kimono, tirar um kimono de oncinha, um kimono rosa, tipo, a cor do kimono já foge da filosofia da arte marcial, de ter organização, de ter um lugar, né, com disciplina. Aí isso que tu falou agora, de respeitar o tempo que o professor... Claro que a gente tem a metodologia. Hoje o cara tem a metodologia e vai ser avaliado, né? Mas de não deixar a parte da defesa pessoal de lado, né? Às vezes a galera esquece, mas é a base. É por isso que o jiu-jitsu nasceu e foi desenvolvido. É justamente para isso, para o cara mais fraco conseguir ganhar do mais forte, o cara saber se defender. Então essas coisas assim que alguns lugares estão se perdendo e se trocando, né? Até o título da matéria era a filosofia do jiu-jitsu está se trocando por likes no Instagram, né? Tipo, por curtidas e por videozinhos que esse vídeo viralizou mais, isso aqui não sei o quê, né? Assim como acho que toda a sociedade, né, tá meio que indo para esse ramo. E aí a gente, né, dentro da nossa escola, a gente tem essa cultura forte para justamente defender e não se perder isso, né? Tanto que, te bate e defende isso aí direto, né? Eu acho que... História dos mestres e tudo mais, né? Eu acho que isso daí é um trabalho das escolas, né? Eu acho que isso daí vem de cima, né? Então, a gente, por exemplo, a gente está muito bem liderado pelo Fábio. E o Fábio... Acho que ninguém ama mais o jiu-jitsu do que o Fábio, que é o cara eu que acompanho de perto, o cara com a jornada que ele já fez pelo jiu-jitsu, que ele já trilhou. Ele acordar e continuar com aquela sede de continuar levando o jiu-jitsu adiante, é um cara realmente que ama muito o jiu-jitsu, ama muito o esporte. E, ao mesmo tempo, ele tem toda essa preocupação de manter as raízes. E, inclusive, no curso de regras que eu fiz ontem pela confederação, é a mesma coisa. Os caras valorizam a arte da defesa, principalmente da defesa pessoal. Isso está, inclusive, dentro dos princípios da regra do jiu-jitsu. Quando eu trouxe ele aqui, eu fiz essa pergunta para ele também. Que
fazer ele acordar todo dia, né? Eu até falei o termo o que te motiva, né? Esse cara não é motivação, que a motivação não tá todo dia, ela acaba, né? É a vontade de deixar um legado, de fazer algo a mais, de querer sempre crescer e evoluir. Cara, qual foi... pra gente... Tem mais 2 perguntas aí pra nós fechar. Qual foi a luta mais dura, talvez, pra ti? Ou a mais que te marcou, que tu fez em competição? Nossa, eu vou te falar que eu já tive umas pedras no sapato, assim. Já tive muita luta difícil na minha vida, assim. Ou talvez a Mas... mais importante, a que mais te marcou. Não dura, mas a mais importante aqui. Cara, tiveram algumas, assim. Eu vou na roxa. Eu volto na roxa, então. E tiveram algumas boas na preta também, mas eu vou na roxa. Que quando eu era faixa roxa, eu já estava muito bem. Eu estava ganhando a maioria dos campeonatos que eu disputava. E o Ebert, ele apareceu e começou a bater em todo mundo na época, né? E aí a gente lutou pelo uma primeira vez, primeira luta que a gente fez, ele me deu um mata-leão na minha cara. Na época eu usava aparelho, estragou minha boca inteira, meu aparelho quebrou e tal. E aí isso na categoria, naquele mesmo dia eu ganho dele no absoluto. Então dali nasce uma certa rivalidade entre nós dois. Quando no próximo ano a gente luta no brasileiro, eu e ele na final do brasileiro. Ele, de novo, pegou minhas costas, um mata-leão no meio da minha cara, estragou minha cara inteira e tal. E naquele dia, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ganhar dele e que eu não ia usar uma grosseria, que eu ia ganhar dele na técnica. E daí eu lembro que eu voltei para Minas, na época eu ainda morava em Minas, eu voltei para Minas, eu continuei treinando todo santo dia, pensando em bater naquele cara com a maior sutileza que eu podia bater. E naquele mesmo ano, um mês depois, tava eu na final do Mundial com ele, na faixa roxa. Lá na pirâmide, nós dois lá na... O mais importante de todos. E eu tava com a paz de espírito que eu ia fazer o que eu precisava de fazer. E eu chego no início da luta, pego um kimono dele e ponceoi, derrubo, passa a guarda, ele repõe. Eu com muita sede, podia ter controlado, mas eu fui de novo, entrei o Seoi de novo nele. Ele pega as minhas costas, já ia fazendo igual ele já tinha feito nas outras 2 lutas, estrangulando a minha cara, eu me defendo, ponho uma mão ali tampando o rosto, ele tenta estrangular, não consegue, eu consigo colocar na meia guarda, raspo ele, passo a guarda, monto e com toda a classe, um Ezequielzinho, vou lá e pego ele depois de 14 pontos, 14-0 e peguei. Lavou a alma. Aí soltei aquele grito, aquela... e assim, o Ebert na época ele não era muito... todo mundo meio que odiava ele. Ele era e hoje é diferente. Aquele estilo de falastrão ali. Hoje é pior ainda. Talvez pior. Na época ainda... O cara se revelou quem ele era de verdade, né? O jiu-jitsu, ele... Com o tempo ele mostra, né? Não tem como tu esconder a personalidade. Não tem como esconder muito, né? Mas naquela época eu lembro que uma coisa muito marcante foi que não só a torcida da Aliança estava ali por mim, mas eu olhava para o lado, tava todas as outras equipes também, principalmente a GF Team, a galera da GF Team estava lá, todo mundo comemorando que eu tinha batido nele. E porque justamente ele tinha uma rivalidade muito grande com o Vitor Honório, que era um outro casca grossíssima da época. Os dois sempre se trombavam, eram umas lutas, truncadas ali, era porrada para tudo quanto é lado, um ganhava do outro ali também. Inclusive o Vitor Honório foi no outro dia, final do absoluto da faixa roxa, eu e o Honório. E aí o Honório, que já tinha me ganhado 2 vezes, uma antes, inclusive, foi nesse World Pro, na seletiva do World Pro, em Gramado. Eu tinha lutado com ele e tinha me finalizado. E eu acho que 2 meses depois era um Mundial nos Estados Unidos, eu e ele na final. Os 2 campeões das categorias, eu do pesado, ele no pesadíssimo. Eu e ele na final do absoluto, numa guerra danada. Faltando 20 segundos para a luta acabar, ele estava ganhando por uma vantagem. E ele entra um single leg, eu faço um sumigaeshi, um balão nele, ele cai, eu caio por cima. 2 pontos. Vantagem, o cara caiu no amarelo, vantagem. Eu briguei ali para segurar, ele sai da área, a gente volta em pé, uma vantagem, empata o placar e ele tinha uma punição a mais do que eu. E faltavam 7 segundos. Quando eu olho, 7 segundos ali, eu corro dele um pouco, acaba a luta. Eu tava tão anestesiado, eu tava tão no flow ali, que eu olhei pro placar, olhei e falei, o de azul ganhou.
Aí eu olhei pra baixo, meu kimono era azul. Falei, meu Deus, eu ganhei. Eu não sabia nem quem que tinha ganhado. Eu tinha noção, mas eu tava num flow, assim, que quando eu ganhei, que realmente acabou. Aí eu olho pro lado, tá a torcida gritando, todo mundo comemorando e tal. E eu olho, mas pô, ganhei. Aí, pô, naquele dia ainda foi um peso absoluto. E meu professor, meu primeiro professor, o Thiago Rocha, ele foi lá e pá, me graduou no pódio ainda. Então foi... Essa memória aí foi uma memória muito boa, assim, que eu tenho. Tem até hoje o filme do Double Gold ali, da faixa marrom, a torcida toda gritando. Então, acho que para hoje, assim, uma lembrança boa seria a faixa roxa ali, nesse peso absoluto no Mundial, e a faixa marrom no pódio. Foi bem legal. Massa, da hora. Marcou. Essa foi brava, assim. Que foi legal. Bem legal mesmo, bem legal. E de um ar de vingança, né? Eu vinha de derrota pros dois que eu tinha... Sem contar o histórico do campeonato em si. Era um mundial, acho que eu tinha feito 8 ou 9 lutas, alguma coisa. Eu nem me lembro tanta luta. Era muita luta, né? Na época, a faixa roxa era muito cheia, assim. Azul e roxo é muito cheio. Então eu já tinha ganhado várias lutas. E na final, essas duas encrencas aí. Era o Ebert e o Honório. Tu era a zebra do negócio. Eu era a zebra total. Era zebra total. Vinha de derrota pros dois. E naquele dia eu fui a zebra que deu bom ali. Brilhei. E aí foi emocionante, cara. Esse dia foi emocionante mesmo. Massa. Pra fechar aí, conta um pouquinho pra nós aí como tu pegou bons anos ali na matriz, né? Com galera, time esquadrão ali, os campeões e tudo mais. Como é que foi tu, dividir o tatame ali com esses caras, que tu falou que era bem próximo do Bernardo Faria também. Você até tinha um jogo parecido. E aí, depois tu, né, tem uma história linda no jiu-jitsu, aí depois tu receber a faixa preta do Fábio. Como foi esse significado, toda essa construção ali pra ti? E viver esses anos com essa galera. Cara, eu tive o prazer de ter uma boa base, assim, o meu professor Thiago Rocha, em Minas, ele me deu um talento, na verdade ele me trabalhou um talento que era treinar com qualquer um e extrair o melhor de qualquer um. Isso daí eu sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de falar. Ele me ensinou a treinar. Em Uberlândia chegou um momento que a gente tinha um treino duro, mas comparado a, por exemplo, a matriz da Aliança, a gente não tinha uma quantidade de faixas pretas que você chega lá e, se eu quiser ir para um treino de competição e fazer treino só com faixa preta, por exemplo, eu tenho essa opção em São Paulo. Lá em Minas eu não tinha isso. Mas eu acho que ele me deu essa habilidade ele me ensinou a ter essa habilidade de aproveitar cada um com o seu melhor, extrair o melhor de cada um e poder usar para treinar. E hoje em dia, sem dúvida, essa ferramenta é o que eu mais uso, por exemplo, para dar aula. Quando eu dou aula, por exemplo, tem dia que eu chego a dar 8 aulas e faço sparring com todos. E muitos alunos meus também fazem aula comigo porque fazem comigo e não tem um ajudante em si, porque eles gostam de treinar comigo e tal. E eu tenho de certa forma, essa habilidade de saber fazer um sparring para o aluno aprender e para o aluno conseguir aplicar aquilo que ele precisa aplicar, dar a resistência correta, para o treino ficar legal para ele sair dali suadão, sabendo que ele está tendo a dificuldade, que ele está lutando, que ele está brigando, mas ao mesmo tempo ele consegue aplicar quando ele acerta a técnica certa, ele consegue levar. Então, eu devo isso ao meu primeiro professor, mas logo na faixa azul, ele inclusive me estimulou para que eu fosse no celeiro que era a Aliança. Então, logo na faixa azul, quando eu cheguei pela primeira vez, eu ia disputar um Mundial da CBJJE, e na outra semana era um Rio Open. Na época, o Rio Open era o primeiro Open que existia no Brasil, por volta de 2007. 2009. Eram os primeiros anos dos Opens, assim. O Rio foi o primeiro que começou a surgir. E era uma semana de diferença um do outro. Então, nessa primeira vez que eu vou para lá, o Bernardo tinha acabado de mudar para São Paulo, para Aliança. E ele, mineiro também, gostava de meia guarda, tinha ganhado mais ou menos os mesmos campeonatos que eu tinha ganhado, na mesma idade que eu. Então, a gente tinha muita coisa parecida e a gente meio que virou amigo logo de cara. E aí, eu devo muito a ele. O Bernardo foi um dos meus maiores mentores assim, que eu tive. E desde o início, quando eu cheguei em São Paulo, ele me acolheu e me pegou de padrinho, assim.
Então, em São Paulo, onde o Bernardo tava, eu tava de chaveirinho dele ali. Aí eu treinava no horário de competição, de noite, vamos fazer específico. Aí me chamava, específico, me batia até falar chega também. Aí, tipo, tinha o Léo Nogueira também, que era um outro que eu gostava de aprender, que tinha um jogo de meia guarda também. Mas o Bernardo era o que me ajudava mais, assim, me dava mais conselho. Inclusive, inglês, muito de eu ter aprendido inglês foi por influência dele. Falei, você tem que estudar inglês, tem que estudar inglês. Ficava pegando no meu pé. E, sem dúvida, me abriu muita porta, né? Mas o ambiente em si, de chegar na Aliança e ver, na época, eu lembro de chegar no tatame, ver Michael, ver o Cobrinha, Bruno Malfacini, Serginho Moraes e Tarsis, Batista. Pô, era uma coisa de louco, assim. Aqueles caras que eu só, na época, tinha a revista Tatame, que era muito forte, Grace Mag. Eu só vi os caras nas revistas, assim, ou nas finais de campeonato e tal. De repente eu tava no tatame, tava todo mundo te tratando igual um amigo, assim, e de fato era. E ter acesso àquilo tudo me mostrou que, tipo, caramba, eu também posso chegar lá. Então foi muito inspirador ver todos esses caras dentro do tatame, ver como eles treinavam e poder sentir aquela energia foi uma coisa muito engrandecedora para mim. Então, assim que eu chego na Aliança e tenho contato com isso, eu passo a fazer disso uma certa rotina. Sempre quando eu tinha um campeonato importante, eu passava uma semana e tal, exceto em 2013, que eu fiz todo o meu camp pro Mundial lá que eu ganhei, foi feito em Uberlândia. Eu fiz tudo lá. E não fui para São Paulo antes, eu confiei totalmente no trabalho do Thiago e tal, e a gente fez um trabalho impecável, treinamos judô pra caramba, chegamos afiado porque a gente sabia que ia precisar. A gente chegou pronto lá, mas tirando toda essa parte, a gente sempre, ele também, o Thiago também, sempre ia para São Paulo, sempre quando tinha chance para ficar treinando. Ele também competiu bastante, né? Competiu, cara. O bicho é duro, até hoje é uma encrenca. Ano faz uma passado força danada. Ele lutou europeu ano passado. Tipo, tá sempre brigando, velho. O bicho tá sempre nas cabeças ali. É duro também. Enfim, é um cara que eu sou eternamente grato por ele, assim. Um cara que me ajudou bastante. E junto com... Quando eu mudo para São Paulo em 2014, o Fábio Gurgel, eu tive o prazer de... Toda essa galera já tinha ido embora da academia quando eu chego em 2014, mas ainda tinha Michael, o Jimmy também. O Jimmy também foi um cara que eu treinei muito. Chegava no tatame, era o Jimmy, praticamente todos os dias a gente treinava junto. Então é um cara que a gente já dividiu muito tempo ali treinando, saindo na mão com o outro. Então tem muita gente que... o Renato Cardoso, na época, treinava lá com a gente, o Pé de Pão, o Jeitoso, eram uns caras ali que estavam sempre fazendo treino comigo ali. Então eu devo muito a eles também. E o Fábio, nessa época, ele dava todas as aulas de competição. Então eu tive um período que eu gosto de falar que eu fiquei na Matrix, porque todo jogo de pressão do Fabão dava muito match com o meu. Então eu chegava no tatame e o Fábio mostrava uma técnica, era quase instantânea, assim. Eu já pegava e já entrava no meu jogo, era muito ajuste. Tanto é que eu sempre gostei de fazer meia guarda, mas quando eu chego em São Paulo, eu passava bem já, mas quando eu chego em São Paulo eu meio que fico viciado em passagem, porque eu estava aprendendo tanto detalhe novo de ajuste, de pressão com o Fábio, que eu meio que fiquei viciado em passar a guarda. Aí automaticamente eu reforcei meu judô, fui treinar no Judô Vila Sônia, que é onde saiu... Aurélio Miguel, é um templo do judô lá em São Paulo, um campeão olímpico, né, o Aurélio Miguel, e com o sensei Masao Shinohara, que era tipo um Hélio Gracie do judô no Brasil. É um cara super tradicional. Na época, o filho dele, Shinohara, também estava como técnico da seleção brasileira de judô. Então era um templo, era uma energia surreal treinar naquele lugar também. Acabou que eu me dediquei muito naquela época ao judô e à passagem de guarda, justamente pela Matrix que eu estava lá. Estava fazendo download de tudo que o Fabão me passava. Ele até brincava, pô, você só não pode aplicar, tem a carência, você só não pode fazer em mim num período de 3 meses. Até ele brincava, você não pode fazer em mim num período de 3 meses. Aí eu, pô, beleza. Mas... aprendi muito com ele e depois em 2016, depois do meu... Foi o meu terceiro mundial na faixa marrom, fiquei em segundo lugar, aí eu ganhei a faixa preta do Fábio. Aí foi
pô, foi um momento muito marcante também, né? Que quando a gente chega na faixa preta, é aquela coisa, né? Eu tava um pouco, igual eu falei, tava um pouco chateado de não ter chegado no tempo que eu queria, mas quando acontece é um momento muito marcante, né? Uma concretização de, acho que é um sonho de todo mundo que começa a treinar é chegar um dia na faixa preta. E chegar depois de toda essa batalha, depois de toda essa história, e ser graduado pelo Fábio Gurgel, que foi um dos maiores nomes do jiu-jitsu de todos os tempos, para mim uma referência. Tem um peso maior ainda. Um peso muito, muito legal para mim, assim. Eu carrego ele com o maior carinho do mundo também. Todas as oportunidades que eu tenho, que eu tive dentro da aliança, eu devo a ele. Eu sou muito grato por ele, assim, também, cara. Um cara que, com poucas palavras, muitas vezes, ele me guiou. E eu acho que nem sei se ele é muito tem... assertivo no que ele fala. Cara, é tipo assim, ó. Vai acontecer assim, assim, assado. Aí não tem mais. É assim que vai acontecer. Aí você não entende na hora, mas de repente acontece, igual ele falou. É muita experiência, muitos anos ali fazendo a mesma coisa, né? Enquanto a galera tava pensando em inventar alguma coisa, ele já tinha anos fazendo aquilo. Já viu que deu certo, que deu errado. Então, cara, o Fábio é outro nível, né, cara? Não falando em atleta de competição, mas de aluno teu, qual foi, assim, o maior caso de superação no tatame que tu já viu? Tipo, que o jiu-jitsu mais impactou, que mudou a vida do cara, das pessoas que tu dá aula, que tu acompanhou, assim. Tipo assim, tem caso aqui de cara que, perdeu 30 quilos. Cara que eu tenho na academia que, pô, superou a depressão. Tem um cara que é claustrofóbico, não conseguia nem, ali na academia, não conseguia nem entrar dentro do elevador, nem passar, nem ficar tipo, aqui dentro ele não ia conseguir ficar. Sabe? Eu teria que abrir a porta, abrir janela. E, pô, hoje o cara treina jiu-jitsu, então não tem nada mais apertado ou amassado que o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu ajudou isso muito nele. E ele pensou várias vezes em desistir, ele já me relatou, várias vezes. E ele chegava em casa, conversava com a namorada dele, não, se tu desistir disso, tu vai desistir de outra coisa, tu tem que superar esse medo e tal. E a gente batia vários papos. E eu acho que isso tem um peso, assim, maior do que qualquer medalha de mundial. Cara, pra ti ganhar o campeonato mundial vai ser isso, cara. Tu superar isso aí. Saber controlar esse medo, essa ansiedade. O que tu já testemunhou, assim, tu já viu de acontecer de cara? Cara, eu já vi muita coisa, assim. Eu já vi muito caso legal de aluno superar a depressão também, de aluno conseguir emagrecer, conseguir mudar de vida através do jiu-jitsu igual ou parecido com o que eu vivi também. Mas tem um cara que ele até virou meu sócio no meu negócio digital também, que é o Flávio. Quando ele voltou a treinar, ele voltou por influência de um outro aluno meu, que mandava super bem no Master, que é o Samora. E o Samora, no Master ali, ele foi ganhando todos os campeonatos. Muito dedicado, estudioso, buscava e ganhou brasileiro algumas vezes, ganhou sul-americano, foi ganhando todos os campeonatos de Master ali. Legal. E o Flávio era tipo amigo de infância do Samora ali, mais ou menos. E aí ele volta a treinar, eu tinha treinado durante um tempo, ele volta a treinar e ele decide que ia competir também. Cara, ele perdeu 25 lutas seguidas em campeonato. E, tipo, não ganhava uma, assim. Era 20... Imagina, você ir 25 vezes para em campeonato e perder todas. Tinha chave de 3 que ele perdia 2 vezes na mesma categoria. Aí ele, imagina, que a chave de 3 no jiu-jitsu é assim, né? Fica 2 de um lado, 1 do outro. Quem perde aqui luta de cá. E aí o cara tem mais uma chance, né? O cara ia perder as 2. E aí, voltava e aí com a expectativa alta. Ele queria ser campeão brasileiro. Eu quero ser campeão brasileiro. Nem falava do Mundial, cara. Ele falava, eu quero ser campeão brasileiro, eu quero ser campeão brasileiro. Ele perdia. E falou, se o seu objetivo é alto, eu não posso passar a mão na tua cabeça. Então ele perdia, eu pegava no pé dele e, duro ali, às vezes, mesmo ele com aquela dor da derrota, eu chegava firme com ele, você errou aqui, cara, você errou ali, como é que você faz um negócio desse e tal? Sempre muito em cima dele, porque eu queria que ele alcançasse a meta dele, né? E
depois de um bom tempo, depois das Sim, 25 lutas, campeonatos. Pô, meu São irmão, pelo... é bizarro. É que assim, É às mais vezes de um ano. Não, às vezes não, é porque às vezes em um campeonato ele perdia 3, 4 lutas, né? Tipo, ia pro absoluto depois ainda perdia também. Então eram muitas derrotas seguidas. Ele tinha campeonato que ele tomava uma surra, que eu falei, não volta. Não vai Não vai desistir disso. O segundo cara tava lá. Terço o cara tava lá e tava dedicando, E aí eu falei, cara, você tem que treinar judô. Pesadão, tem que treinar judô. O cara foi lá, buscou um professor de judô, começou a fazer aula de judô. O que falava pro cara fazer, o cara fazia. Ia fazendo. De repente ele, peso absoluto num Rio Open. Pô, no Rio Open, hein? Aí de repente foi lá, peso absoluto, mas não sei, outro campeão. Foi ganhando os Opens da confederação lá, peso absoluto, peso absoluto, peso absoluto. Começou a aprender a ganhar. E aí teve um episódio que foi bem, bem emocionante, assim. Eu pude compartilhar esse ano, antes do Brasileiro, na verdade 10 dias antes do Brasileiro, o pai dele faleceu. E ele ficou até na dúvida se ia conseguir lutar ou não, porque ele estava bem abalado. E ele foi, luta o Brasileiro, ele perde a final do Brasileiro, volta no absoluto e consegue ganhar o absoluto brasileiro. Bah. E ele ficou super emocionado, ele é faixa roxa Master 4. Bah, arrepiante. E ele foi campeão brasileiro, ele chorou, ficou todo emocionado e tal, esse aluno, por exemplo, é um aluno que eu falo, cara, quando eu vejo algum aluno frustrado também e tal, eu falo, pô, mas eu pego um exemplo fora da elite. Sim. E mostra um cara que, tipo assim, tem cara 2 filhos. Comum, que nem todo mundo. O cara trabalha o dia inteiro, trabalha com marketing, trabalha com agência de publicidade também. E, cara, o cara trabalha o dia inteiro, faz aquilo ali porque ele gosta, vai lá, coloca a cara a tapa, luta porque gosta. Tem 2 filhos, tem uma mulher, e ele vai lá e, cara, supera ele mesmo. Ninguém precisava de fazer aquilo. Sim, ele não precisava de fazer aquilo. Precisava. Mas ele se colocou ali como um objetivo pessoal dele. E, cara, ele correu atrás. Imagina, cara, o cara perdeu 25 lutas. E ficou campeão absoluto no Brasileiro. E depois ganhou o Brasileiro. Aí eu quero o título que ele queria. Tipo, desde o início, quando ele começou a treinar buscando competir, era o título que ele queria. Falou, eu quero ser campeão brasileiro. Encucou, queria o Brasileiro. Se realizou. E aí foi lá e esse ano, pô, num cenário mais adverso que tinha, que o pai dele tinha acabado de falecer, ele foi lá e conseguiu. Conquistou o campeonato que ele queria. Então, tipo, é um caso de admirar, assim, também. É um caso de mostrar uma resiliência. Acho que, em primeiro lugar, uma resiliência e, depois disso, uma superação, né? De, tipo, conseguir, mesmo depois de um cenário completamente adverso, o cara chegar lá e, mesmo assim, vencer isso tudo e vencer a luta. Que era o último adversário dele, né? O último obstáculo que ele tinha era o último adversário dele. Ele foi lá e conseguiu vencer. Eu acho que ele fez umas 5 lutas no campeonato, inclusive. E conseguiu ganhar bem, cara. Então, é uma história legal, assim, principalmente para quem não é atleta de elite, que treina por hobby. Porra, ver um cara de 46 anos se inspirar e fazer um negócio desse, sabe? Acho que fica aí um exemplo legal, assim, de superação. Bacana. Certo, galera? Valeu aí, Fernando. Muito os.